pode ficar sentadinhos aí à vontade, glórias a Deus, que eu vou estar aqui já deixando aqui a passagem aqui de Naamã, glórias a Deus, aleluia. Olha só, eu já deixei aí 2 Reis 5, glórias a Deus, olha só. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram depressa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que da terra de Israel. Glórias a Deus. Então disse o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Glórias a Deus. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Aleluia, Jesus. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este enviei a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou lá glórias a Deus, para o 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne te tornará e ficará purificado. Glórias a Deus. Então, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por ser em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Vamos lá para o 13. Então chegarão a ele aos seus servos e lhe falarão e disseram: meu pai, se o profeta te disseram alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te: ei, lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão, no rio Jordão, 7 vezes, conforme a palavra do Senhor de Deus. A sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmão, essa palavra aqui de Naamã é muito forte. Todos nós sabemos que Naamã, ele era muito valioso. Ele era um homem, ele era o chefe ali do exército, glórias a Deus. Todos nós sabemos que ele era um chefe muito respeitoso naquela época, mas porém ele era leproso. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E você vê como que as coisas, ele foi ali para a Síria com aquelas tropas, e ali ele sequestrou aquela menina, glórias a Deus, para ir ali para ficar ali com a mulher de Naamã. Aquela menina ali foi sequestrada pelas tropas que eles tinham ido ali na Síria, glórias a Deus. Então, que eu entendi assim, glórias a Deus, que essa menina, ela foi usada ali por Deus, glórias a Deus. Ela falou assim, que lá tinha um profeta que ele ia ser curado. Glórias a Deus. Olha só o mover de Deus. Ele sequestrou aquela menina. Glórias a Deus. E ela falou que tinha um profeta que ele ia ser curado ali Naamã.
ali naquela cidade ia ter um profeta, tinha, né? Para ele ser curado da lepra, ia ser restaurado. Aleluia, Jesus. Essa menina, ela foi usada ali por Deus, mesmo ela ali fora da cidade, distante da família dela, ela foi ali usada por Deus, que ia ter aquele profeta, que ele ia ser curado. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mesmo ela distante dali da família, ali que ela tinha sido ali sequestrada, aquelas tropas que foram ali com Naamã, ela foi usada para falar que tinha um profeta para ele ser curado daquela lepra. Aleluia, Jesus. Então, aleluia, Jesus, eu creio que ela ali, então, muitas vezes, nós, em qualquer situação que nós estiver, Deus também pode nos usar. Aleluia, Jesus. E Deus, ele fala para nós pregar o evangelho aonde nós for. Não importa a situação. Agora você vê a situação dessa menina que foi ali sequestrada, mas mesmo assim, o amor que ela teve ali para dizer que tinha aquele profeta que queria dar cura ali para o Naamã. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então isso é muito importante nas nossas vidas, para nós ser usada, para nós ser um canal de bênção. Aleluia, o amor que ela teve ali. E nós também não é diferente no dia de hoje, que Deus ele faz ir de pregar o evangelho aonde nós for, não importa a situação que nós estamos vivendo, nós temos que estar falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, aqueles reis ali, olha, você vê também. E também ele enviou ali aquela carta e ele pediu ali uma autorização ali na mão. Olha só como é importante nós pedir uma autorização. Aleluia, Jesus, para ser canal de bênção. Então, para enviar ali aquela carta, ele pediu autorização. Aleluia, Jesus. Então, sempre que nós for fazer algo, nós tem que pedir. Glórias a Deus, essa autorização para quê? Para Deus nos abençoar. Então você vê que ele, para enviar, ele pediu autorização. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, para ser mais abençoado ainda. Então nas nossas vidas também tem que ser assim. Nós tem que pedir uma autorização para nós andar na direção certa, que quando Deus ele falar, vai por aqui, para nós ir ali alinhada, para nós andar no caminho correto. Glórias a Deus que ele ali pediu, ele não foi de qualquer jeito ali para Israel, ele pediu autorização ao rei. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, Santo Espírito, aleluia, Jesus. Então ali Naamã, ele se indignou quando falou para ele ir para aquele rio, que era um rio imundo, era um rio sujo, mas ele se indignou. Olha só. Ele falou, ele estava muito bravo, ele não queria tomar essa decisão. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, ele se indignou ali com o mensageiro, ele não queria descer naquelas águas, ele queria ir para outro rio. Glórias a Deus, só que nós não sabemos o agir de Deus nas nossas vidas, sabia? Às vezes nós queremos uma coisa e Deus, ele está preparando outra para nós. Então nós não sabemos. Então Jesus, ele queria restaurar. Ele curou ele recebeu a cura. Então era necessário ele descer. Glórias a Deus, Jesus, irmão, ele cura. Ele curou ali, aquela mulher ali no fluxo de sangue, ela estava ali 12 anos enferma. Ela foi arrastando ali para os pés do Senhor Jesus e ela recebeu a cura. Glórias a Deus, aquele leproso também recebeu a cura, aquele demoniado também recebeu a cura, a sogra de Pedro também foi curada, recebeu a cura. Então Jesus, ele curou antigamente e ele cura hoje ainda. Aleluia, Jesus, basta nós estar no centro da vontade dele. Aleluia, Jesus, fazendo o que ele pede para nós, fazendo o id, fazendo o que ele sempre coloca no nosso coração, que é fazer o id. Glórias a Deus, pregar fora, não só em quatro paredes, pregar também fora, igual o evangelismo mesmo. Glórias a Deus, um pequeno testemunho aqui, rapidão. Glórias a Deus, o evangelismo de rua. Nós fomos ali para UPA da Celândia, só que ali já tinha duas pessoas ali, duas igrejas entregando, sabe? Alimento, entregando sopa. Aí depois, e agora? Aí nós pedimos a direção de Deus, viemos aqui para a UPA do Setoró. Irmão, quando chegou lá, Deus fez o mover. Então nós não sabemos como Deus age. O Espírito Santo de Deus fez o mover.
Tava aquela vida ali, eu estava ali na sopa e as meninas no pão, escrevendo ali os nomes, todo mundo estava fazendo algo. E ali aquela vida ali com muita dor, com a mão aqui, ó. Aí depois o pastor, o nosso irmão João Paulo perguntou se queria oração. E ela quis, ela falou, pior, ela recebeu a oração ali com muita dor. E as obreiras, ele foi levar a sopa lá, o carro, ao marido dela, a sopa. E ela com a dor ali, pensa, irmão, que ela estava ali pedindo socorro, sabia? Pedindo socorro. E ela falou, e eu sou afastada dos caminhos do Senhor. Então você viu ali que ela estava pedindo socorro ali. Não estava mais aguentando. Eu acho que ela pensou assim, meu Deus, só basta agora só Jesus, só eu lançar nos pés do Senhor Jesus, que eu não vou suportar essa dor. E ali ela já estava saindo da UPA, eu não sei se ela foi atendida, eu sei que orou ali nela, colocou as mãos ali nela, ela recebeu a oração e falou que queria reconciliar. O pastor lhe fez o apelo, ela reconciliou, e eu creio que essa vida, ela foi salva, e Jesus, ele ali colocou o nome dela no livro da vida. Então vale mais uma alma para Deus que o mundo inteiro. Então eu creio que Deus estava preparando essa vida. Ela era uma jovem, muito jovem. Ela estava com sede de Deus ali, com sede, não de alimento, não daqueles pães, era de Deus, era da palavra do Senhor. Era sede de receber uma oração. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Muitas vezes nós também estamos assim com sede, sabe, de receber a oração, de estar ali nos pés do Senhor. Meu Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Glórias a Deus. Então Jesus, voltando aqui para a história de Naamã. Então Jesus, ali eles deu essa ordem para ele descer ali 7 vezes, para ele quebrar o orgulho que tinha ali dentro dele. Aleluia, Jesus era para tirar essa lepra, ele tinha que descer, irmãos. Tinha que descer ali 7 vezes, descer ali, mergulhar 7 vezes naquele rio Jordão. Mas ele não queria, ele se dignou, ele ficou furioso. Ele não queria, mas foi necessário ele ir. Foi necessário ele, que ele sabia para ele que ele tinha que tirar isso dele. Esse orgulho, essa soberba, glórias a Deus. Ele tinha que mergulhar para sair essas coisas ruins da vida dele. Aleluia. Também o orgulho, o perdão também. Ele tinha que liberar algo. Então para ele ser curado ali, ele teve que descer. Então ali estava só aquela capa ali por cima dele, mas Deus usou aquela menina tremendo, mesmo que ele sequestrou aquela menina, Deus usou ela, que tinha um profeta que ele ia ser curado. Aleluia, Jesus. E ele recebeu a cura dele. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, para nós receber a cura, vai ser muito choro. Glórias a Deus, muita dor, sabia? Dentro de nós. Eu lembro assim que 13 anos e 8 meses, eu até decorei, ó. Na minha vida atrás, a minha vida era um tormento, sabe? Pensa, minha vida e de meu esposo era uma coisa assim de doida, assim, pensa, meu esposo já tinha emprego, mas era uma vida assim muito tribulada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Era uma coisa assim muito, quer dizer, tribulação, sabe? Pensa, num tormento, eu não tinha paz mais na minha vida, nem eu e nem ele, nem meus filhos. Então, quando ele foi ali para a casa de Deus, eu fui para a casa de Deus, só que meu coração estava endurecido, e Jesus trabalhando ali no meu coração, e eu com aquela raiva, aquele ódio ali de ir para a igreja. Só que acontece, meu marido, ele mudando ali tudo, mudando as vestes, com aquela alegria assim de servir a Cristo, a Jesus. E eu ali com aquela dureza dentro do meu coração. E eu falei, Jesus, tem de misericórdia de mim. Que eu não estou querendo, eu ia sem querer, irmãos, até pecado. Só que nós não podemos mentir para Deus, que Deus, ele conhece. E eu ia ali para a igreja sem querer. E o pastor ia ali doido ali com aquela sede, sabe? E eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou de novo. E esse culto demora muito. Você vê, quando nós estamos com o coração duro, a hora não passa na igreja, o culto não acaba. E eu ali agoniada, tanto louvores, pregação. E eu ali querendo ir embora daquele culto. Só que aí Deus, ele sabe de todas as maneiras. O Espírito Santo de Deus, ele trabalhou na minha vida pela dor. Eu não vim pelos caminhos do Senhor, pelo amor. Eu vim pela dor, sabia? Pensa, Deus me quebrou assim, sabe? Pensa a dor que eu senti. Deus, ele permitiu eu perder a minha mãe, e ela morreu assim ao nosso lado, e eu participei de tudo. Então ali naquele momento
foi a coisa pior da minha vida. É você perder assim, uma pessoa que você ama muito. E eu falei, Jesus, a coisa melhor da minha vida que eu falava era da minha mãe. Só que ali foi um pedaço de mim. Eu falei, Senhor, eu não quero mais nem viver mais. Só que aí eu falei, não, Senhor, eu tenho que viver. Que eu tenho minha filha, eu tenho meu filho, eu tenho meu esposo, eu tenho que viver. Aí eu olhei para os lados, irmão, não vi nada. Sabe o que eu olhei? Só vi Jesus na minha frente. Eu falei, meu Deus, eu quero te servir de todo o coração. Mas enquanto aquilo, eu estava sendo uma pessoa leprosa, uma pessoa ali de coração duro, sabe? Duro, sem ter um amor, assim, sem ter compaixão. A minha filha já era evangélica, que ela já ia com a vozinha dela para a igreja. Mas eu estava com aquele coração velho duro, sabe? Pensa numa vida tribulada, irmão. Era a minha vida, a minha e do pastor William, que hoje é pastor. Pensa numa vida tribulada, sem ter paz na casa, sabe? Pensa as coisas tudo bagunçadas, sabe? Pensa aquele espírito ali de bagunça, aquele espírito ali de miséria, desculpa o palavrão, um espírito ali ruim que estava rodeando ali aquela casa, sabe? Ele já tinha trabalho, mas Deus, ele resgatou, sabia? Deus, ele trabalha do jeito dele, não é de nosso jeito. Era impossível que não, aí tem na palavra do Senhor, não há nada impossível para Deus, não há nada impossível para Deus, porque é onde Deus nos tirou do lamaçal, do pecado, sabe? Era ali, naquela pregação ali, naquelas lepras ali pregnada na gente, dia e noite, mas Deus, ele resgatou, porque ele é Deus e a palavra dele não mente, sabia? Deus, ele tinha usado já a vozinha dele, que ele ia ser pastor, ele ia ser servo de Deus, e Deus, ele cumpriu a promessa. Antes de Deus levar ela viu ele sendo pastor, sendo da igreja, sendo já organizando a igreja. Então, nós tem que ter fé. Glórias a Deus. Então, Deus ali, ele resgatou, ele cura, sabia? Às vezes é nós que não tem fé. Às vezes é nós que, às vezes, desfalecemos a nossa fé. Nós temos que pedir para Deus, ele cura. Às vezes, meu Deus, tanta pessoa está passando tanta tribulação, ele cura. Nós temos que estender as mãos. Jesus, ele está aqui presente. Hoje é um culto de cura e libertação. Glórias a Deus. Eu sou intercessora. E eu falo, Senhor, as vidas pedem muita oração. Eu coloco aqui, eu vou orar por todos. Tem a consagração aqui, as meninas sabem. Nós ora por todos. Tem um caderno, tem a caixinha de oração. Então, irmão, nós somos escolhidos do Senhor. Nós temos que... Glórias, o nosso chamado, nós não podemos travar o nosso chamado, sabia? Nós não podemos, porque se nós colocar impedimento no nosso chamado, vai vir a tempestade, sabia? Vai vir uns ventos e nós não vamos suportar o dia mau, sabia? Porque quando o dia mau vir, nós temos que estar o quê? Com a nossa reserva, nós temos que estar igual aquelas 10 virgens, elas eram crentes, só que 5 eram prudentes e 5 loucas. Então, as 5 prudentes, elas tinham as reservas ali de azeite, elas tinham as reservas de oração. Então, nós temos que pedir para Deus força, tem que pedir para Deus um espírito de ousadia, para Deus dar cada dia força, para Deus renovar nossas forças. Tem dia, irmão, eu sou intercessora, mas tem dia para me levantar é só a misericórdia de Deus. Eu não vou mentir. Teve um dia que eu estava tão assim, cansada, sabe? Por exemplo, cansaço espiritual, sabe? Que as batalhas é muito grande para quem está aqui na frente, não é fácil, sabia? As batalhas são umas batalhas que só Jesus mesmo. Eu estava sem força de levantar daquela cama. Eu falei, meu Deus, mas eu vou orar daqui mesmo, Senhor. Eu vou orar daqui. E fui apresentando cada vida. Eu falei, Senhor, muito obrigada, Senhor. Mesmo arrastando, mesmo sem força. Se o Espírito Santo de Deus te acordar de madrugada, pode ficar ali deitadinho ali orando. Com seu pensamento em Deus, que Deus, ele vai ouvir, sabia? E se você for chorar, pode chorar, que o anjo de Deus, ele vai colher suas lágrimas, ele vai colher. Eu sou prova viva, pode chorar, pode espernear, que Deus, ele ouve nosso clamor, ele conhece o nosso coração. Glórias a Deus. Então, quando eu estou ali bem cansada ali espiritualmente, eu fico ali deitada. Eu falo, Deus sabe porque é que eu não estou levantando, mas a maioria das vezes, irmão, tem que levantar, sabe? Porque não é fácil, que nós vamos vencer as batalhas do dia a dia. Não é no nosso conforto, não. É de joelho, ó. Se não for de joelho, irmão,
E é bom com os dois juntos, sabe? Porque quando um está fraco, o outro está forte. Porque nós temos que animar, sabia? Glórias a Deus. Se o pastor veio triste, desanimado, ele tem que dar uma balançada. Eita! Uma vez mesmo eu estava tão desanimada que ele falou assim, você nem está acordando, né? De madrugada. Eu falei, meu Deus, eu falei, vou começar a fazer de novo o propósito. Foi logo após uma vez na outra igreja, do aniversário. Pensa nas batalhas. Batalha assim, retaliação, sabe? Pensa naquele cansaço. Não era de fazer serviço, não, cansaço espiritual. Batalha assim, travada. Eu falei, meu Deus. E ele falou, você nem acordou, né? E eu falei, oh, meu Deus, glória a Deus que ele está me despertando. Eu falei, não, eu vou começar de novo outro propósito. Irmão, nós não podemos parar. É terminando um propósito e começando outro. Nós não podemos parar. Porque se algum dia falar que não tem nada, é porque alguma coisa está errada. Porque sempre na vida do cristão tem alguma coisa, sabia? Sempre tem. Não é fácil. E daqueles que não servem ainda Jesus, já pensou? Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, tem as batalhas para nós todos os dias romper, para repreender. E aquele que não serve a Cristo ainda. Glórias a Deus, não é fácil. Então, glória a Deus, eu sou muito grata ao Senhor. Aleluia, Jesus, pela essa igreja, pelos obreiros, pelo grupo de louvor, por todos. Eu sou grata ao Senhor, porque Deus, Ele tem sustentado nós dia após dia. Então é Ele que sustenta. Não é nós que com as nossas forças, nossos braços, nós não fazemos nada. Mas é Jesus que nos sustenta todos os dias. Ele nos coloca de pé. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, vamos aqui. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, desceu e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Olha só. Eita glória, olha só, ele desceu, ele obedeceu ali a voz de Deus, a voz do profeta, que se ele descesse 7 vezes, ele ia ser curado. A carne dele ia se tornar igual uma carne de um bebê, uma pele de um bebê. Ele foi purificado, que ele ouviu a voz do profeta, ele ouviu a voz de Deus, aleluia, Jesus. Então, como é importante nós estar atento para ouvir a voz de Deus, aleluia, Jesus. Então, essa lepra, ele tinha que descer, aleluia, Jesus. 7 vezes ele mergulhou, 7 vezes naquele rio sujo. Então, ele teve que escolher o rio? Não. Foi a ordem de Deus que colocou ali para ele descer 7 vezes. Porque talvez ele tinha ali travado na vida dele um pedido de perdão. Glórias a Deus. O chamado dele travado. O milagre dele só ia acontecer, irmão, se ele descesse 7 vezes para a vida dele romper. Então, ele teve a humildade. E muitas vezes o nosso milagre, para chegar, nós tem que ser humilde, sabia? A humildade, o nosso milagre, nós vamos receber. Grande milagre nas nossas vidas, se nós ser humilde. Glórias a Deus, que às vezes a nossa soberba, a pregação primeiramente ela vem aqui. A nossa soberba, a nossa ignorância, sabe? Glórias a Deus, às vezes atrapalha nós receber o nosso milagre. Fica aquela barreira ali, ó, aquele impedimento. E às vezes nós não quer mergulhar, nós não quer descer. E Naamã, ele teve ali, ele não quis, ele era muito orgulhoso, mas ele desceu para ele receber verdadeiramente a cura dele. Ele teve que descer 7 vezes. Então nós temos que descer também, descer mesmo, para Deus guardar nossas vidas, para Deus repreender esse impedimento, essa falta de fé, essa falta de perdão, essa falta de ser mais humilde. Glórias a Deus. Nós temos que descer, tem que pedir mesmo para Deus. E Naamã, ele sabia, para acabar todo esse orgulho, ele tinha que descer mesmo, para ele ser um homem verdadeiro de Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E isso é na minha e na sua vida. Para nós ser verdadeiro de Deus, nós temos que estar o quê? Pedindo para Deus nos limpar, pedindo para Deus nos purificar. Vai pedir, Senhor, em que eu estou errando, Senhor? Meu Deus, está acontecendo isso.
o que eu estou errando. Espírito Santo de Deus me mostra. Irmãos, se nós pedir Deus, Ele mostra, Ele revela em sonho, Ele usa mesmo até uma criança, um louvor, alguma coisa ele usa, sabia? E nós vamos abrir o que? Nosso entendimento. Então, por isso que isso é importante, nós pedir a direção de Deus, pedir mesmo resposta para o Espírito Santo de Deus, nós não fazer nada do nosso entendimento. Glórias a Deus, para nós tem que fazer o quê? O entendimento de Deus. Entregar para Ele e falar, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor está me mandando. Aleluia, Jesus. Não quero fazer nada do meu entendimento. Quero fazer o que o Senhor está me pedindo. Não quero fazer nada do meu pensamento, que o nosso coração é enganoso. Aleluia, Jesus. Então, Naamã, para ele quebrar todo o orgulho dele, ele teve que descer 7 vezes. Então, essa pregação, eu estava ali, eu orando ali, essa semana, e pedindo muito assim para Deus. Eu falei, Senhor, que todo o meu orgulho, que falta de perdão, se tem alguém, Senhor, que não me perdoou, que eu peço todo dia para Deus, que o Senhor vem tirando, sabe? Vem trabalhando no meu coração, vem aí guardando, vem me moldando cada dia mais para mim ter entendimento, abre meus olhos espirituais. Essa é a minha oração, que o Senhor me purifica, Senhor, e purifica também aquelas vidas que estão fracas na fé, aquelas vidas que estavam um dia na igreja e hoje não está mais por causa de fraqueza espiritual. Irmão, se nós não ler aqui, ó, a palavra do Senhor, se nós não orar, se nós não separar a nossa vida em jejum, em consagração, nós não vamos suportar, sabia? Porque vem luta de tudo quanto é lado. Então, o crente, ele tem que estar, ligado aqui na palavra de Deus, ele tem que meditar na palavra de Deus dia e noite. Nós não vamos suportar se nós não ler, se nós não ficar conectados no Deus, ouvindo louvor, nós não vamos. Aí vem a fraqueza, sabia? Vai vir as lutas, vai vir um monte de coisa, vem a fraqueza, e quando vem, a pessoa está fraca, a pessoa não tem força. Isso é óbvio, qualquer um, é pastor, é obreiro, qualquer um. Se nós não dedicar a palavra de Deus no louvor, na oração, no jejum, nós não vamos suportar, nós não vamos ficar de pé. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Hoje mesmo, eu achei muito bonita a irmã Laiane falando assim, nossa, eu estava tão fraca, estava fora da presença de Deus, mas Deus criou tanta situação, e ali eu encontrei com ela, e eu falei assim, meu Deus, sabe, se eu não estou sendo tão chata, mandando mensagem para essa moça, irmão, mas você vê que ela recebeu as mensagens com toda a humildade, né, que eu consegui mesmo arrastar ela, graças a eu não, o Espírito Santo de Deus, eu mandava ali um bom dia para ela. Aí eu sei que ela falou para mim que estava afastada, e ela estava bem afastada mesmo, mas o Espírito Santo de Deus, irmão, e eu creio, sabe, que por causa da oração, eu comecei a orar ali no nome dela, eu falei, Senhor, ela falou que está afastada, é filha de pastora, mas eu creio que Deus, Ele vai resgatar ela. Eu creio, se não for nessa igreja, ou ela na outra igreja que ela fala lá da expansão, eu creio que Deus vai fazer algo. Vai, em nome de Jesus, que não é nada por acaso que eu encontrava com ela por ali. Eu falei, Deus, obrigada, Senhor. Então, e você vê como que o inimigo faz. Uma vez eu dei o número para ela, que era o cartãozinho, quando eu tinha uma loja, sumiu esse cartão. Ela disse, não sei onde entrou. Aí eu falei, de novo, meu número. Aí ela anotou ali certinho. Ela disse, eu não vou, que eu vou lá na igreja. E ela falou e foi mesmo. Eu falei, Jesus, e a nossa fé? Eu falei, será que ela vem mesmo? Eu falei, mas mesmo assim eu vou mandar uma mensagem aqui para ela. Mesmo assim, quando eu olhei ela e a Valentina lá na frente, eu falei, Deus, obrigada, Senhor. Então é muito importante, irmão, muito importante. Porque ela estava mesmo, ela me falou que estava fora mesmo, estava indo, mas não estava assim ligada mesmo nas coisas de Deus. Mas eu creio que Jesus, Ele fala isso. Faz isso nas nossas vidas, é nós ter fé mesmo no nosso milagre. E para nós receber o nosso milagre, tem que ter o quê? Humildade. Nós temos que ser humilde na presença do Senhor Jesus. Então eu creio que essa foi a palavra que eu deixei aqui hoje, nessa noite. E eu vou passar aqui para o pastor William. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E eu agradeço a oportunidade e as palmas bem alegres para Jesus.